Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, mais uma vez nós te engrandecemos e te glorificamos, pois reconhecemos que o Senhor de fato nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, inclusive a tua santa palavra, que é luz e lâmpada para o nosso caminho. Que o Senhor venha nos conduzir hoje, Senhor, pela meditação desse trecho maravilhoso das Escrituras. Que o Senhor venha acrescentar a cada um aqui entendimento da palavra e mais, convicção, com arrependimento, com fé e com obediência renovada a Ti, Senhor. Guia-nos pelos Teus caminhos, por amor do Teu nome. Abençoe, Senhor, o Teu servo na transmissão da Tua palavra e cada servo e cada serva neste lugar, no recebimento desta porção das Escrituras te pedimos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Enfim, chegamos aos Jogos Olímpicos Rio 2016. E o que representam esses Jogos? O que representa esta Olimpíada? Bem, representa muitas coisas para muitas pessoas. Para aqueles que em nossa cidade, em nosso estado e em nossa nação investiram tanto dinheiro, tantos recursos, tanto trabalho, projetos, planos para este evento, representa a coroação de um empenho, de um planejamento para ter o prestígio de dizer que agora somos uma cidade olímpica, a primeira da América Latina a receber este evento tão tradicional e importante. Mas também para todas as delegações de atletas que investiram no chamado ciclo olímpico, estão há 4 anos treinando, se esforçando, sacrificando família, amigos, alguns até o próprio corpo e a própria saúde, para chegarem neste momento com o seu rendimento máximo, o seu desempenho maior, à procura do quê? Do lugar mais alto no pódio, a glória de poder competir e, quem sabe, vencer e levar consigo o seu trunfo para casa. Passados todos esses esforços, todo esse investimento que foi feito para chegarmos nas Olimpíadas, eu me pergunto, será que podemos tirar algum proveito de tudo isso? Além, é claro, do prazer de acompanhar
os jogos. Tem mais alguém aqui além de mim que é fã de Olimpíada? Você não assiste handball, hóquei na grama, nado sincronizado, não se importa com isso os outros 3 anos e 11 meses do ano, mas neste mês, de repente, você quer saber de tudo, a modalidade, quem faz o quê, como é que é isso, como é que alguém fica submerso, respira lá embaixo por tanto tempo, mais alguém além de mim vira, né? Pois é, eu fico todo bobo com a Olimpíada, eu sei, dinheiro foi roubado, uma tramóia, enfim, mas a gente quer ver o Brasil, né? Quer ver, ter o prazer de torcer e vibrar com os nossos atletas. Mas eu me pergunto, como crentes, será que podemos tirar mais algum proveito de tudo isso, além de valorizar o investimento, o esforço dos nossos atletas? E pensando sobre isso algumas semanas, eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque quando as Escrituras Sagradas falam sobre a nossa vida com Deus, nossa vida cristã, elas comparam esta vida a uma longa jornada, mais extensa do que qualquer ciclo olímpico, que exige um empenho muito maior do que o de qualquer atleta olímpico, e que traz consigo a recompensa de uma glória muito maior do que o lugar mais alto no pódio, ao final da competição. Sobre esta jornada, sobre este empenho e sobre esta recompensa que nós queremos meditar hoje e nos próximos 2 domingos, com a ajuda de um dos livros que eu mais admiro em toda a Bíblia, a segunda carta de Pedro, sua última carta escrita em vida. Mas antes de caminharmos para esta carta e por este trecho específico que lemos mais cedo, temos que apresentar brevemente este livro da Bíblia. Quem está escrevendo, para quem, quando, por quê? 2 Pedro é considerada a carta testamento do apóstolo Pedro. Suas últimas palavras escritas quando em vida, aguardando o seu julgamento das mãos de César, em Roma, ele preso, ele escrevendo para a igreja, deixando o seu legado, seu testamento para a igreja. Sabemos disso porque, se você ainda estiver com 2 Pedro, capítulo 1 aberto, olhe comigo para os versículos seguintes, versículos 13 e 14, mantenha sua Bíblia aberta em 2 Pedro. 2 Pedro 1, 13 e 14 diz: considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. O apóstolo fala aqui da sua convicção de que o seu tempo era chegado, sua partida seria em breve. Portanto, ele se empenhou por escrever estas últimas palavras. Para que fim? Bem, se você olhar para o versículo 12 e para o versículo 15, versículos que vêm antes e depois, no 13 e 14, Pedro usa a mesma expressão: eu escrevo para lembrá-los, para exercitar a sua lembrança. Versículo 12 diz: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. E de novo, versículo 15: eu me empenharei para que depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se. Ele usa essa mesma expressão lá no capítulo 3, versículo 1. Esta é a segunda vez que eu lhes escrevo para lembrá-los. Pedro não está escrevendo aqui novidades, portanto, ele está simplesmente relembrando os cristãos da sua época de verdades antigas conhecidas para que eles não se esquecessem. E aqui está uma grande lição para nós. Por que nós retornamos à igreja domingo após domingo após domingo, cantamos os mesmos hinos, abrimos a mesma Bíblia, meditamos na mesma palavra semana após semana? Não é para aprender novidades, é para lembrar das antigas verdades que nós insistimos em esquecer. Nós não estamos aqui para receber novidades, estamos aqui para ouvir a mesma verdade. Ela é a mesma ontem, hoje, será amanhã e para todo sempre. E Pedro quer certificar os seus leitores de que eles estejam firmes nesta verdade. Assim como um pai que martela a mesma lição com seu filho, as mesmas diretrizes: filho, não é assim, é assim, faça assim,
não desse jeito, para que ele esteja firmado nesses alicerces. Ok? Assim também Pedro quer lembrar os seus leitores das mesmas verdades. Que verdades? As verdades do Evangelho. E principalmente da finalidade, do propósito da vida cristã, que é de vivermos uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, uma vida piedosa, uma vida separada deste mundo para Deus. Não conforme os rumos deste mundo, não para vivermos iguais aos que pertencem ao mundo, mas para vivermos como um povo separado, distinto. E por que ele tem que lembrar isso? Bem, se você folhear esta carta, você descobrirá logo no capítulo 2 e de novo no capítulo 3 que muitos falsos mestres tinham se infiltrado na igreja, pervertendo o evangelho, corrompendo o evangelho, ensinando que o evangelho da graça era sinônimo de libertinagem, licença para pecar. Não, estamos na graça, não estamos na lei, então vivamos como nós bem entendemos, como quisermos. Estes falsos mestres viviam assim, eles ensinavam isso e estavam arrastando muitos dentro da igreja para esse tipo de vida libertino, mundano. Pedro, ainda em vida, prestes a partir, então alerta seus leitores para que eles não sejam seduzidos por esta fala sedutora dos falsos mestres, para que eles fiquem firmes na fé. Olhe para o capítulo 3, os últimos 2 versículos mostram isso claramente, ok? 2 Pedro 3, 17 e 18, a conclusão do argumento, que mostra o propósito da carta. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. De quem ele está falando? Os falsos mestres. Estavam corrompendo a igreja. Guardem-se destes, para que vocês não sejam levados pelo erro, nem percam a sua firmeza e caiam. Antes, versículo 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então veja aqui o propósito duplo de Pedro, sua carta testamento, em que ele lembra os seus leitores das verdades do Evangelho, das exigências do Evangelho, a chamada a uma vida santa. Para quê? Para que eles não caiam, não sejam arrastados pelos falsos mestres, e eles ainda existem entre nós hoje, eles ainda estão à solta dentro de templos evangélicos, de igrejas ditas evangélicas em nosso país, arrastando multidões, e Pedro diz, não sejam levados por esses, não percam a firmeza, não caiam, mas cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. E é nesse sentido que veremos como as palavras de abertura desta carta promovem este fim. Porque Deus nos chamou para fugirmos da corrupção que há no mundo e nos chamou para vivermos uma vida piedosa, santa, virtuosa. Olha só os dois propósitos aqui da carta. Resumindo tudo isso, como é que nós podemos comparar, aqui a ocasião e o propósito da carta? Bem, nós temos um apóstolo, Pedro, no final da sua jornada, e digamos, por assim dizer, para aproveitar a imagem, que está estampada aí nas manchetes dos jornais da semana, digamos que Pedro está com a tocha do Evangelho em mãos, e está chegando a hora dele passar esta tocha para a próxima geração da igreja. O seu revezamento está acabando, ele está prestes a partir, a cruzar a linha de chegada, e ele precisa passar o bastão para outro, a tocha. Para esses leitores que estão no meio da sua jornada, ainda não terminaram, e Pedro quer vê-los terminando bem esta corrida, chegando ao final dessa corrida firmes, fortes, seguros na fé, sem caírem, sem se desviarem, sem vacilarem, sem abandonarem a jornada, mas empenhando-se para chegar ao destino final da vida cristã. Com tudo isso em mente, com tudo isso como pano de fundo, voltamos agora para o primeiro capítulo de 2 Pedro, a abertura da carta, versículos 3 a 11. E o que nós encontramos aqui, de uma maneira resumida, bem 3 coisas, que estão divididas para nós em parágrafos, bem arrumadinho aí no texto. Versículos 3 e 4, mostram
a provisão de Deus para a jornada. Bem, se a vida cristã é uma jornada, se Pedro está no fim da jornada e nós estamos no meio dela, Pedro quer nos lembrar da provisão de Deus para a jornada, o que Ele nos deu para ficarmos firmes nessa jornada. Segundo, versículos 5 a 9, as exigências de Deus para a jornada. Não só o que Ele dá, mas o que Ele pede de nós. E por fim, versículos 10 a 11, a promessa de Deus para o final da jornada. Okay? É assim que o texto se divide naturalmente em 3 partes: a provisão de Deus, as exigências de Deus e a promessa de Deus para o fim da jornada. É assim que vamos estudar esta porção das Escrituras. Então mantenha sua Bíblia aberta e os olhos no texto. Por onde começamos? A provisão de Deus. Versículos 3 e 4. Pedro começa de uma maneira gloriosa. E meditando neste texto, eu não pude deixar de notar o paralelo aqui com as palavras de Paulo em Efésios 1. Este Deus que nos deu tudo, este Deus que nos abençoou com tudo que precisamos para esta jornada, para esta vida com Ele. Mas antes de falarmos sobre o que Deus nos deu, precisamos entender primeiro que Deus é esse. Pedro simplesmente diz: seu divino poder. O poder de quem? O poder de Deus. Ele nos deu pelo seu poder tudo. Mas quem é Ele? Quem é esse Deus? Não um Deus genérico, não um Deus qualquer. Eu fiz esse comentário aqui de púlpito. Quando pessoas dizem: vai com Deus, fica com Deus, que Deus te abençoe. Eu ainda não fui tão atrevido a fazer isso, mas já pensei muito em fazer isso. Perguntar: que Deus? Que Deus você quer que vá comigo? Que Deus você quer que me abençoe? Porque dependendo da sua resposta, eu não quero que Ele vá comigo, não, nem me abençoe. Porque o que aquela pessoa entende por Deus talvez não seja a mesma coisa que eu entendo por Deus e o que a Bíblia diz ser Deus. Que Deus é esse que nos deu tudo que precisamos para a vida e piedade? Pedro nos responde. Ele nos fala muitas coisas sobre este Deus. Por exemplo, se você for para o capítulo 3, a partir do versículo 5, você ouvirá Pedro falando sobre o poder soberano de Deus. 2 Pedro 3,5 diz: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, e pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Quanta coisa Pedro acabou de nos dizer sobre Deus. Este é o Deus que criou tudo pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: faça-se separação entre céu e terra, entre céu e águas, água e terra, haja seres viventes, haja isso, haja aquilo, e houve. Este é o Deus que criou tudo pela sua palavra e que sustenta tudo pela sua palavra. Ele é um Deus soberano, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Pedro já está nos dizendo mais. Ele não só criou tudo, Ele sustenta tudo pela sua palavra e Ele julgará todos pela sua palavra. Ele não é apenas um Deus soberano, Ele é um Deus justo, que um dia executará justiça contra toda impiedade, toda imoralidade desta terra, como Ele fez no dilúvio, pela água, diz Pedro, e um dia Ele fará pelo fogo. Ele deixa isso bem claro no capítulo 2, você pode voltar no capítulo. 2 Pedro 2, versículos 9 e 10, dizem: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Veja só, este não é um Deus complacente, passivo quanto ao pecado. Ele vê o pecado dos homens, Ele enxerga a impiedade dos homens e Ele promete julgar toda impiedade. Não é um Deus que faz vista grossa para os descaminhos da humanidade. É um Deus que vê, que sabe e que um dia agirá, como sempre agiu ao longo da história, diz Pedro, porque Ele é soberano.
Ele é o justo juiz. Mas esse Deus, com todo o seu poder, com toda a sua soberania e com toda a sua justiça, quis salvar um povo para si, pela graça. E é isso que torna a graça tão maravilhosa, não? É com esse pano de fundo do poder e da justiça de Deus que a graça de Deus é realçada. Não que a graça de Deus não tenha valor por si, mas ela é ainda mais preciosa à luz do poder e da justiça de Deus. É que nem pensar no Corcovado. O Corcovado é bonito por si só, não é verdade? Mas com aquele pano de fundo, quando você vê a estátua do Cristo Redentor com aquela imagem aérea do Rio de Janeiro, parece que aquela beleza ela é potencializada, não é verdade? Por todo aquele cenário. Assim a graça de Deus, por si só já é maravilhosa, mas quando vista do pano de fundo da justiça terrível de Deus e da sua soberania, se torna ainda mais preciosa. Porque Deus não precisava nos criar e não precisava nos salvar. Ele poderia ter nos julgado e ninguém poderia ter sobrevivido ao dilúvio, e Deus seria absolutamente justo em tudo isso. Mas Deus quis preservar esta terra e quis separar um povo para si e quis nos salvar. Isso é graça, sem mérito. Foi este Deus, diz Pedro, no capítulo 1, que nos deu tudo. Tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, para que nos tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo. Deus quis nos salvar, Deus teve misericórdia de nós e pela graça fomos tirados deste mundo, salvos deste mundo para pertencermos a Ele e a Ele somente. Que Deus é esse que fez tudo? Ele é um soberano Criador, Ele é um justo juiz, Ele é o Deus de toda graça, Ele é o Salvador. Mas o que Ele fez para nos livrar deste mundo e da corrupção e da destruição deste mundo? Olhe para o capítulo 1, volte comigo para 2 Pedro 1. Como é que Pedro começa? Dizendo: Ele nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Versículo 4, para que nos tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O que Pedro está descrevendo aqui para nós? Em poucas palavras, Pedro descreve duas maneiras completamente diferentes de viver essa vida. Não sei se você notou. Ele está descrevendo dois caminhos, duas vidas, dois mundos completamente diferentes entre si. Um deles se chama vida e piedade, e outro se chama corrupção e cobiça. Um deles descreve os filhos de Deus, o outro descreve os filhos do mundo, e você só pode estar de um lado ou de outro, diz Pedro. E Deus nos salvou de um para o outro. Ele nos salvou da corrupção que há no mundo causada pela cobiça e nos deu tudo que precisamos para a vida e para a piedade. Mas o que significam essas duas coisas? Bem, vamos começar pela última do texto, a corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E quem representa este caminho na carta? Os falsos mestres. Não temos tempo para ler o capítulo 2, mas tudo que eles fazem e ensinam pelos seus exemplos são homens gananciosos, que vendem a palavra de Deus por lucro próprio, que torcem as escrituras para encherem o seu bolso. Homens lascivos, homens imorais, homens ambiciosos, homens presunçosos, homens que corromperam o evangelho, corromperam o ministério pastoral pela sua cobiça, pela sua ganância, e que corrompem os que estão dentro da igreja e aprovam do seu estilo de vida, porque compartilham dos mesmos desejos e da mesma cobiça. São estes que Pedro tem em mente, principalmente, mas não exclusivamente, porque eles representam todos nós longe da graça, porque todos nós nascemos criaturas cobiçosas, desejosas por aquilo que não nos é devido e que nos corrompe. O que Pedro está descrevendo aqui em poucas palavras é o que move o coração do ser humano sem a graça de Deus. Nós somos criaturas cheias de desejos excessivos e descontrolados.
que se não forem curados, se não forem tratados pela graça de Deus, podem nos destruir. Pedro diz que a corrupção que há no mundo, ela é causada pela cobiça, o desejo por mais. E às vezes, até mesmo pelo pouco, mas que não nos é lícito. Cobiça aqui não é só qualquer tipo de desejo, é o desejo excessivo, é o desejo desgovernado por aquilo que nos eleve acima da nossa condição frágil e mortal, para um patamar de grandeza, de majestade, mas que inevitavelmente conduz à corrupção e à decadência. Basta ver o que esses atletas olímpicos fizeram para chegar onde chegaram. Sacrificaram tudo, e às vezes aquilo que não tinham e o que não deviam ter sacrificado. Pelo quê? Para receberem glória. Alguns sacrificando família, outros sacrificando amigos, alguns a própria fé e alguns o próprio corpo. E passada a glória dessas Olimpíadas, os seus corpos sofrerão o preço de toda essa cobiça. Por que trabalharam tanto? Por que se dedicaram tanto? Porque queriam mais, e mais, e mais glória, e mais reconhecimento, e mais fama. E muitos desses não terminarão bem a vida. Alguns terminarão à base de analgésico pelo resto da vida, tamanhas dores que sentirão, os estragos feitos ao seu corpo, desde muito cedo. Mas tem pessoas que se corrompem pela cobiça do amor, que vão de relacionamento em relacionamento procurando aquilo que os preencha, sem jamais parar num único relacionamento e se corrompendo, se promiscuindo, se prostituindo. Pessoas se corrompendo pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro, sacrificando família, para trabalhar mais, para ter mais, para gastar mais. Se corrompem com o mundo por causa da cobiça. E pessoas cobiçam o poder, e o status, e o consumo. É isso que move o motor do mundo, diz Pedro. É a cobiça, é o desejo por mais. Um desejo insaciável, excessivo e desgovernado que destrói a raça humana. Essa é uma maneira de viver, diz Pedro, mas não é a única. Porque pela graça de Deus, Ele nos deu o seu poder para fugirmos de tudo isso. Você sabia disso? Você não precisa viver cobiçando as coisas que o mundo cobiça. Você não precisa correr atrás das coisas que o mundo procura. No amor, no dinheiro, no trabalho, no consumo, no sucesso, no bem-estar. Você sabia disso? Porque olha a ironia. O mundo busca essas coisas porque pensa que se chegar nelas, será mais como Deus. Por que pessoas trabalham tanto? Para se sentirem autossuficientes, para se sentirem em controle das suas vidas. Sim ou não? Por que atletas se dedicam tanto à glória? Porque acham que tendo aquilo vão ser reconhecidos, vão ser eternizados. E não são poucos os que caem na depressão passada a conquista. Michael Phelps é um. Se aposentou e voltou, porque não sabe o que fazer da vida depois de chegar no topo. Ele achou que chegaria no topo e descobriu que o topo era um poço fundo de frustração, querendo ser como deuses, como reis, como senhores, se sacrificaram, cobiçaram, se corromperam. Mas Deus, pelo seu poder, nos deu tudo de que precisamos para a vida e para a piedade, para que nos tornássemos participantes da natureza divina. Notaram o contraste? O que o mundo procura pelo seu esforço e mérito, ser como Deus, Deus nos deu pela sua graça, nos tornarmos filhos dele. Podemos ser filhos de Deus, amados por Deus, não pelo nosso desempenho no trabalho, não pelo tamanho da nossa conta bancária, não pela nossa saúde, nosso porte atlético, nossas conquistas pessoais, não, mas pelo simples fato de sermos amados por Deus e termos recebido tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Notaram a ironia, meus irmãos? A ironia divina em tudo isso? O mundo corre atrás daquelas coisas que acha que os tornará mais como Deus, deuses,
e não conseguem. E Deus nos faz filhos dele pela sua graça, somente. Aquilo com o qual o mundo apenas sonha, nós temos pela graça de Deus. Deus nos chamou para sermos participantes da natureza divina, sermos filhos dele, por uma doação de vida que nos ensina a viver de maneira piedosa. Você não precisa cobiçar as coisas que o mundo cobiça. Não precisa. Por que o mundo trabalha tanto? Corre tanto atrás dessas coisas? Já se perguntou isso? Por que vai de relacionamento em relacionamento, de emprego em emprego, de aquisição em aquisição? Porque acha que por meio desse ato de poder, de compra, de investimento, de sacrifício, de cobiça, será alguma coisa. E pela graça, Deus nos fez seus filhos. Não precisamos correr atrás dessas coisas. Não vivemos pela cobiça, vivemos pela graça. É graça, tendo pouco ou muito, sendo reconhecidos ou não, fortes ou fracos, com saúde ou enfermos, não importa. Nós vivemos pela graça, por isso não cobiçamos o que o mundo cobiça, por isso estamos livres para viver uma vida santa e piedosa. Não como o mundo vive, mas como Deus vive e como Deus quer que nós vivamos. O que o mundo cobiça pelo seu esforço, nós já recebemos pela graça: vida eterna, vida plena, vida abundante. Ele nos deu tudo de que necessitamos para essa vida. Como? Ele responde: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, versículo 3, para a sua própria glória e virtude, e que nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. A pergunta é: por meio de quem esta vida vem a nós? Cristo. Cristo. Ele é o instrumento, o canal de todas as dádivas celestiais, de toda a vida. Nós encontramos a vida em Cristo, por isso não precisamos correr atrás desta vida, no que quer que seja, porque a vida é Cristo. Ele nos deu a vida, tudo o que precisamos para a vida, por meio do conhecimento de Cristo. Então quem tem Cristo, tem tudo, mesmo tendo nada aos olhos do mundo. E quem tem tudo neste mundo, mas não tem Cristo, tem nada aos olhos de Deus. É por meio dele que temos a vida e a piedade, por meio do pleno conhecimento dele. E essa é uma expressão predileta de Pedro, pleno conhecimento. Ele usa isso no versículo 2, no versículo 3, no versículo 7 e de novo no fim da carta, capítulo 3, versículo 18. Cresçam no conhecimento. E o que Pedro tem em mente aqui não é apenas conhecimento sobre Jesus, mas é conhecimento dele, pleno conhecimento dele. Não é porque eu assisto às Olimpíadas e ouço alguns fatos sobre a vida de atleta X ou Y que eu de fato conheço essa pessoa. Eu posso saber muitas coisas sobre este atleta, mas se você me perguntar: você conhece essa pessoa? Não, nunca encontrei, nunca tive uma conversa, não sei quem é essa pessoa. Pedro está dizendo que a vida nos foi dada por meio do pleno conhecimento de Cristo. Não só saber coisas sobre Ele, mas conhecê-lo de fato, na intimidade, como o Filho de Deus em carne que veio para nos dar vida. Está falando de um relacionamento pessoal com este Deus, com este Rei, com este Senhor, com este Salvador que é Cristo, que nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja só, este Cristo que nos tirou do mundo, que nos tirou da corrupção, que nos livrou da cobiça, nos chamou para um fim glorioso, para a sua própria glória e virtude, para sermos seres gloriosos e virtuosos como Ele, por meio das suas grandiosas e preciosas promessas. E Pedro não as enumera aqui, mas obviamente ele tem em mente pelo menos a promessa de perdão para os nossos pecados, da sua presença conosco e do poder dele para vivermos essas vidas santas. Ele mesmo prometeu isso. Ele salvou, Ele perdoa, Ele liberta, Ele transforma, Ele renova para a sua glória e virtude. Porque o que Ele faz, Ele não faz pela metade, Ele faz por inteiro.
A salvação inteira é dele, para ele e para a sua glória. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que nos tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, demos um passo para trás e contemplemos a grandeza deste Deus por um instante. Que Deus é esse? E que obra é essa que Ele fez em nossas vidas? Não é pouca coisa ser salvo. Não é pouca coisa ser filho de Deus. Não é pouca coisa ser objeto da graça de Deus. É o que Pedro está dizendo em outras palavras. Isso não é pouca coisa, não. Não pense pouco da sua salvação e não pense pouco do seu Salvador. Porque o que Deus fez na sua vida e o que Deus faz na vida da sua igreja faz parte de um plano, de um propósito glorioso e soberano, que redunda em glória, em virtude e em honra ao nome de Deus. Nós, se conhecemos a Cristo, que já encontramos e descansamos naquele que nos chamou para uma glória e uma vida infinitamente superiores a tudo que este mundo tem a nos dar. Meus irmãos e irmãs, não pensemos pouco da nossa salvação. Não pense pouco do seu Deus e da sua graça. Quantos crentes eu ouço dizendo: ai, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Se Deus só me desse um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de conforto, e um espaço um pouquinho mais aconchegante para morar, e um carro um pouquinho melhor, e um emprego que remunere um pouquinho mais, e filhos um pouquinho mais obedientes, e uma família um pouquinho menos complicada. Meus irmãos e irmãs, se Deus nos deu tudo de que precisamos para a vida e para a piedade, não há mais nada que Deus possa nos dar que se compare com isso. Nada. Porque se tivéssemos tudo isso e não tivéssemos a graça de Deus em nossa vida, nós seríamos miseráveis. Miseráveis como muitos são, que têm tudo isso e são miseráveis. São miseravelmente ricos e são miseravelmente deprimidos. Porque tem tudo, mas não tem nada. A verdade é que o mundo se contenta com muito pouco, ao cobiçar aquelas coisas que imagina lhe trarão vida e glória, mas só proporcionam morte e corrupção. Por que você quer as mesmas coisas que o mundo, se o que o mundo quer só leva à corrupção, cobiça e morte? Não se contente com o que o mundo quer para a sua vida. Não se contente com a cobiça que há no mundo, porque Deus te deu algo muito, muito, muito superior em Cristo. Poucas pessoas resumiram isso tão bem como C.S. Lewis, e faz tempo que nós não citamos C.S. Lewis aqui, temos que consertar isso. C.S. Lewis, um grande autor cristão do século XX, disse: parece que o Senhor vê os nossos desejos como fracos demais e não fortes demais. Somos criaturas que se entregam pela metade, perdendo tempo com bebidas, sexo e ambições terrenas, quando nos é ofertada a alegria infinita. Somos como crianças ignorantes que querem persistir na brincadeira de fazer bolos de lama numa favela, porque não podem imaginar o significado de terem recebido o convite para passar uma temporada num maravilhoso hotel à beira-mar. Nós nos satisfazemos com muito pouco. O mundo brinca na lama da favela deste mundo, achando que encontrou um tesouro, sem saber que Deus nos convidou para algo muito, muito, muito superior em Cristo. Ele nos deu tudo isso de graça pelo seu Filho. Se você for um discípulo de Cristo ou não, não importa, a mensagem aqui é a mesma. Não se satisfaça com aquilo que o mundo diz ser a vida plena, feliz e gloriosa, porque o que esse mundo oferece é uma mentira, é uma ilusão. Passa, tudo isso passa, a Olimpíada passa, e todas as glórias deste mundo passam, mas esta vida não passa, jamais passará.
Satisfaça-se em Cristo, na provisão dEle, para a vida, para a piedade, para a glória, para a virtude. Se esta for a sua vida, você não pode ter mais nada neste mundo, você já tem tudo o que você precisa, para a glória dEle. Isso é só o começo. Vamos avançar no texto. Já vimos o que Deus nos providenciou, mas o que Ele exige de nós? Versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa! O mesmo Deus que dá tudo, exige tudo. Ele dá tudo o que precisamos para a vida e piedade. E o que Ele pede em troca? Tudo. Todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, toda a nossa diligência. E onde encontramos isso? No início do versículo 5. Por isso mesmo, ou seja, por isso mesmo, Deus deu tudo. Toda a graça, toda a vida, todos os recursos. Então, empenhe-se pela metade. Um dia na semana? 4 em cada 7? Não, empenhe-se por inteiro, porque Deus lhes deu tudo. Seria como um pai que, vendo o interesse do seu filho por, digamos, um esporte ou um instrumento musical, que seja, investisse em tudo, no curso, no instrumento, né? Nos aparelhos, uniforme, um bom professor, tudo para que aquele filho cresça naquela habilidade, naquela área de interesse. O que um bom filho faria, vendo o investimento do seu pai? Bem, se todo esse investimento foi feito, o mínimo que eu vou fazer é o quê? Fazer bom proveito disso, para que eu cresça, para que eu me desenvolva nessa habilidade. Quanto mais o nosso Pai, que deu tudo, para que sejamos santos, vivamos como seus filhos pela graça. Ele não se deu por inteiro para que nos demos pela metade, ou nos entregamos pela metade. Ele deu tudo porque Ele pede tudo, e Ele pede tudo porque Ele deu tudo. Seu divino poder nos deu tudo, então nos empenhamos com tudo que temos e com tudo que somos. Com tudo. Com tudo. O Deus que nos chama e nos capacita para uma vida gloriosa é o mesmo que exige de nós empenho. Empenhe-se, empenhe-se. Ele disse isso no versículo 5. Ele disse isso de novo no versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais. E dirá isso de novo no final da carta, capítulo 3, versículo 14. Empenhe-se, empenhe-se. Se Ele nos deu tudo, Ele exige de nós tudo. Quanto mais quando consideramos o fim para o qual Ele nos chamou. Você notou isso? Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Um autor, Donald Whitney, no seu livro Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, um livro que você tem que ler antes de partir desta vida para a próxima, você tem que ler esse livro. Na sua introdução, ele fala sobre um exemplo hipotético. Imagine que uma criança que começou a praticar um instrumento conseguisse se ver, se enxergar 10, 15, 20 anos no futuro como um músico profissional, um músico talentoso, diante de uma plateia, dando uma performance exemplar, brilhante. Digamos que este menino conseguisse ver o resultado de todo o seu esforço, de todo o seu empenho, de toda a sua dedicação para se tornar este músico brilhante. Que diferença faria na vida deste menino se ele soubesse do fim da sua jornada no início? Ele não se dedicaria mais? Ele não treinaria mais, sabendo que um dia ele chegaria nesse nível, nessa auge da sua performance, não? Quanto mais um crente que sabe que ele foi chamado para a glória, para a virtude, para ser como Deus na imagem do seu Filho Jesus Cristo. Pedro nos leva para o fim da história e diga: vejam para que fim Deus nos chamou. E se vocês pudessem só ver como o futuro é glorioso, quanto mais vocês se dedicariam agora
para serem filhos agora, pela graça de Deus, agora se empenhando agora. Se conseguíssemos ver hoje como nós nos pareceremos no céu, ao final de toda essa jornada, nós não nos empenharíamos mais. Então você não precisa sonhar, diz Pedro, porque Deus já mostrou este fim glorioso. Deus os destinou para a glória e lhes deu tudo o que vocês precisam. Então vão, empenhem-se, dediquem-se, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E note que tudo que Pedro diz que nós precisamos acrescentar, de alguma forma, Deus dá. Notaram isso? Ele diz, por isso mesmo empenhe-se para acrescentar a sua fé. Opa, fé não é algo que eu recebo por mérito, é graça. Está lá no versículo 2. Fé já foi o presente, Deus já deu a fé. Pois bem, acrescente a fé o quê? Virtude. Opa, mas o versículo 3 diz que Cristo me deu o chamado para a virtude. E acrescente a virtude o quê? Conhecimento. Opa, mas o versículo 3, Deus também deu conhecimento do Filho. Notaram o padrão? Deus está exigindo somente aquilo que Ele mesmo dá pela sua graça. Fé, virtude, semelhança a Cristo, conhecimento, que vem pelo estudo da palavra, entendimento do Evangelho, e tudo mais que é consequência disso. Domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, disciplina na vida cristã, disciplina na vida com o povo de Deus, fraternidade, amor, piedade, perseverança. Tudo isso é um pacote só, não é um cardápio de virtudes cristãs. Não devemos nos empenhar em todas essas coisas, por todas elas, porque Deus já nos deu tudo o que precisamos para esta vida. Muitos dizem, eu gostaria de ter uma vida de oração, eu gostaria de conhecer mais a palavra, eu gostaria de ser uma pessoa mais disciplinada, mais piedosa, mais perseverante. Entenda, a falta não é de Deus, porque Deus já deu tudo. Deus já deu tudo. O que nos falta é percepção do quanto Deus já nos deu tudo. Você não precisa suprir algo que Deus não tenha dado, Deus já deu tudo, diz Pedro. Você só precisa se render a Deus e dizer, Deus, então faça tudo, faça a obra. Me ajude a me empenhar, porque Ele cria tanto querer como realizar. A falta não é de Deus, é porque nós não entendemos, nós não percebemos, não paramos para meditar no quanto Deus já nos deu tudo. Porque no momento em que parássemos para pensar no quanto Deus já fez, nós não deixaríamos de fazer. Não deixaríamos. Se víssemos a dispensa que Deus preencheu para nós, tudo que Deus coloca ao nosso dispor para que sejamos pessoas santas e piedosas, nós nunca deixaríamos de nos empenhar. Então Pedro diz, Deus deu tudo, agora Deus pede tudo, vá, empenhem-se. Cresçam na fé, contudo, porque Ele dá outras razões nos versículos 8 e 9, com encorajamento e com uma advertência. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Enquanto existem multidões de crentes que parecem não se importar, nem se incomodar com a sua absoluta improdutividade e inoperância, tem outros tantos crentes que quase se desesperam por não crescerem mais na fé. E talvez você conheça um ou outro. Os crentes que não se importam em crescer na fé e os outros que desesperam por não crescerem mais. E o nosso coração pende para um lado ou para o outro, ou para a preguiça ou para o desespero. Pedro nos consola aqui, primeiro mostrando que Ele não espera de nós perfeição, isso só virá na glória, não se desespere. Mas Ele também não se contenta com uma vida inoperante e improdutiva. Nem uma coisa nem outra, nem lá nem cá, nem 8 nem 80. Se essas qualidades, que qualidades? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Se elas estiverem crescendo em nós, presentes e crescentes, e às vezes é 3 passos para frente e 2 para trás. Quem sabe o que eu estou falando? Um dia você cresce, você avança na fé, o dia seguinte parece que você escorrega, volta tudo, né? Volta para a casa inicial.
Mas nessa curva de altos e baixos, diz Pedro, deve haver uma tendência crescente. Se essas coisas estiverem presentes na sua vida, estiverem crescendo, vocês não serão improdutivos, nem inoperantes. Mas se Deus te deu tudo para a vida e piedade, então já deve haver algum tipo de crescimento. Você não é a pessoa que você foi há 1 ano, nem há 5, nem há 10, mas você ainda não é a pessoa que será daqui a um ano, 5 ou 10. Mas só há uma maneira de saber se você é um crente de verdade. É se você está crescendo. É se você está dando fruto. Porque Jesus disse, só existem 2 tipos de ramos. Se um não dá fruto, não serve para nada, será cortado e lançado fora. O que dá fruto ele poda para que dê mais fruto. Só uma maneira de saber se você é crente é se você está dando fruto, se você está crescendo, com os altos e baixos, mas se você está demonstrando empenho e crescimento, é sinal de vida. Senão você está morto, inoperante, improdutivo. Se alguém não tem, versículo 9, esse tal é cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Pastor, parece haver uma contradição aqui. É cego ou só vê o que está perto? Se alguém é cego, não pode ver nada. Então como é que é isso? O Pedro diz que é cego e agora só vê o que está perto? Ele está usando 2 imagens diferentes aqui. A cegueira desse tal crente que não cresce é justamente porque ele só vê o que está ao alcance dele. Ele só vê essa vida. Ele só vê dinheiro, ele só vê amor, ele só vê status, ele só vê bem-estar. Ele não vê longe, ele não vê a glória, ele não vê o chamado para a eternidade. Ele só vive para o agora. Ele se esqueceu da razão do perdão dos seus pecados. Ele é um tolo que vive para a cobiça desse mundo e vai se corromper e vai morrer. Esses eram os falsos mestres, e são muitos que os seguem ainda hoje dentro da igreja. Diante de uma situação tão clara, meus irmãos, de um encorajamento, de uma advertência tão severa, todos aqui têm que se perguntar, todos, e eu também, eu sou crente de verdade? Você é um verdadeiro crente? Por que você acha que é cristão? Só porque você respondeu um apelo, passou pelas águas do batismo, se afiliou a uma igreja, frequenta um culto dominical, são bons sinais, mas não é tudo. Não é tudo. Porque só existe uma maneira de saber se você é um crente de verdade ou não, é o seu fruto. É o seu fruto. Que fruto você dá na sua vida? Essas qualidades estão presentes e crescendo na sua vida, sim ou não? Porque senão você é um ser inoperante, improdutivo, só vive para o que está aqui, na sua frente, o dia de hoje, o prazer de hoje, a recompensa de hoje. Não vive para a glória, não vive para o Senhor. Você está cego ou você está vendo? Você só vive para o agora ou você está vivendo para o porvir? Somente os que se empenham e os que crescem na vida com Cristo, de fato, estão vivos e podem sonhar com a glória. E é para lá que Pedro nos leva e assim vamos fechar. Ele já nos mostrou que Deus nos deu tudo que precisamos para essa jornada, versículos 3 e 4. Ele nos instruiu claramente sobre as exigências de Deus, versículos 5 a 9. O que Deus exige? Cresça, empenhe-se, dedique-se. E Ele nos traz a promessa nos versículos 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês. Como assim? Não entendi, pastor. É Deus que escolhe ou sou eu que ajo? Como é que é essa história? A resposta é sim, Deus escolhe e você se empenha. E só uma maneira de saber se você é um eleito é se você está se empenhando. Porque se você não está se empenhando, você não entendeu a eleição. Porque Deus escolhe para um fim glorioso, é para o fim que você se empenhe. Então diz Pedro, você foi chamado, você ouviu o chamado de Deus, empenhe-se, não descanse, não relaxe. Não diga, eu sou um eleito, Deus vai fazer o resto. Não, você é um eleito, então confirme sua eleição, viva o seu chamado. Deus te chamou para a glória, Deus te chamou para a virtude, para uma vida santa. Seja santo, viva como um santo.
cresça. Pois se fizer isso, você não terá dúvida de que é um filho de Deus. Deus ordenou o fim, que sejamos santos para a glória dele, mas ele ordenou os meios para chegar a este fim, que nos empenhemos para sermos santos. E quem não faz isso não entendeu a eleição, ou tem que estudar de novo a eleição de Deus. Se fizermos isso, se nos empenharmos, primeiro, versículo 10, jamais tropeçaremos. Qual é a maneira mais segura de ficar sentado em cima de uma bicicleta? Pedalando. Porque no momento que você para de pedalar, o que vai acontecer? Você vai cair. Qual a maneira mais segura de ficar firme na vida cristã? Crescendo, se empenhando. Qual a maneira mais rápida de cair? Parar de crescer. Parar de se empenhar. Se vocês se empenharem, diz Pedro, jamais tropeçarão. E mais, estarão ricamente supridos quando da nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não porque de alguma forma podemos merecer a entrada no céu. Pedro não está falando nada de mérito aqui, tá, gente? Não, faça, empenhe-se e você terá méritos suficientes com Deus para entrar. Não. Você se lembra dos versículos 3? Quem deu tudo? Quem deu tudo para a vida e piedade? Deus. Então o que nós vamos oferecer para Deus? Só o que Ele nos deu. Então para quem vai a glória? Para mim? Não, para Ele. É para Ele. Se Ele deu tudo, então a glória é dEle e somente dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A glória não poderá ser minha, mas só dEle, se eu fiz algum bem, se eu me empenhei, se eu cresci de alguma forma. Como bem disse Jonathan Edwards, quando Deus reconhecer as nossas obras na glória, Ele coroará as suas dádivas. Deus somente reconhecerá o que Ele mesmo fez em nós e por nosso intermédio. A glória é dEle. Então ninguém pense que pode entrar no céu por causa dos seus méritos. Mas ninguém pense que pode entrar no céu sem as suas obras. Porque serão reconhecidos os filhos de Deus que viveram como tais nesta vida. É com isso que você sonha. É para isso que você vive. Pensando na glória que está por vir. Meus irmãos, não foram poucos os que se emocionaram assistindo a cerimônia de abertura das Olimpíadas. Quantos assistiram? Como eu, uma parte. Que emoção, que entusiasmo, que empolgação. A multidão cantando, os atletas entrando, aquele cenário lindo, né? Deslumbrante. Aquilo é fichinha comparado à glória do porvir. Quando todos nós estaremos enfileirados em santa procissão rumo aos portais eternos da glória. Cercados não por milhares no Maracanã, mas por milhões de anjos e todo o povo celestial reunido em glória cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. E quando virmos aquele que está sentado no trono resplandecendo em glória reluzente, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor da glória. Eu te digo, essa é a visão que deve cativar a sua imaginação hoje, amanhã e para o resto da sua vida. Nós fomos chamados para a glória, nós somos destinados para a glória. É por isso que Jonathan Edwards orava e escrevia isso no seu caderno: Senhor, estampa em meus olhos a eternidade, Senhor. Que eu viva para a eternidade, que eu viva para a glória, que eu viva para o céu. Agora, e que mais nada brilhe mais do que a tua glória. E se esta for a sua visão cristã, você se empenhará mais do que nunca nesta vida para chegar na glória, pela graça de Deus. É isso que Deus promete. É isso. Você quer mais? Ser recebido nos portais eternos, do reino eterno, do Rei eterno, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vá, confirme sua eleição, empenhe-se,
Cresça, viva para Ele, pelo restante dos seus dias, até que Ele abra os portais eternos e te receba na glória, para a glória dEle. É para isso que você está vivendo? Ou você está vivendo para uma glória menor? Uma vidinha confortável, miseravelmente confortável neste mundo, com todos os acessórios, iPad, iPhone, carro novo, tudo que este mundo tem de oferecer, do bom e do melhor. Essa é a vidinha miserável que você quer? Porque essa glória passa. É para esta vida que você está se empenhando? Você sonha com isso? Ou você sonha com a glória eterna? Mais até do que qualquer atleta olímpico sonha com a glória de um pódio, você sonha com a glória de ser recebido pelo Rei da Glória. Não ouse sonhar entrar nesse reino sem ter se empenhado, sem ter vivido para o Rei da Glória. Mas também não pense que você entrará pelos seus méritos, porque só um viveu inteiramente para a glória do Pai, foi o Filho Jesus Cristo, o dono de toda a glória e de toda a virtude. Se você ainda não se rendeu a este Rei e ao seu reino, renda-se hoje, renda-se agora, entregue sua vida a Cristo. E se você já o fez, cresça, empenhe-se, confirme seu chamado, empenhe-se ainda mais, volte a caminhar com vigor na fé, cresça, empenhe-se, e assim você jamais tropeçará. E quando o Rei da Glória aparecer, você estará ricamente suprido para entrar no seu reino para todo sempre. Vamos orar. Rei da Glória, Tu estás aqui. O peso da Tua glória repousa sobre este lugar. E nós somos indignos de contemplar tal glória, tamanha Tua majestade. Em reconhecimento da Tua palavra, Senhor, tem misericórdia de nós, pois temos vivido vidas por demais aquém desta glória, desejando e cobiçando tudo que o mundo cobiça e deseja para a nossa própria corrupção, e nos esquecendo tão rápido e tão facilmente de que o Senhor nos chamou para muito mais que este mundo tem a nos oferecer. Tu és o Rei da Glória, e pela Tua graça em Cristo Jesus, o Senhor nos chamou para uma vida gloriosa, uma vida santa, piedosa, para nos fazer filhos Teus pela Tua graça. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, por nos empenharmos tão pouco, por nos dedicarmos tão pouco a esta vida, por nos dedicarmos somente para aquilo que podemos ver, o que está perto, e não para aquilo que está por vir, a glória eterna. Perdoe-me, Senhor, perdoe a mim, um pecador. Eu preciso de novo da Tua graça, para voltar a me dedicar integralmente a esta vida, para o louvor da Tua glória. Perdoe cada um aqui, Senhor, que chega de coração arrependido e contrito nesta noite. E se houver entre nós aqueles que pela primeira vez estão entendendo este chamado, entendendo o fim para o qual o Senhor nos chamou, nos criou, nos salvou, Senhor, estampa nos olhos deste a eternidade, estampa nesta mente, neste coração, a visão da glória por vir, para que nenhuma glória passageira deste mundo possa competir com a visão da Tua glória eterna. Que o peso da Tua glória pese mais do que toda a glória que este mundo tem a nos oferecer.
E que esta visão venha nos cativar, a fim de que façamos todo esforço e todo empenho para sermos recebidos por Ti, Rei da Glória, quando da vinda do Teu reino glorioso. É o que nós te suplicamos e te pedimos em nome de Cristo Jesus.